pessoal, começando mais um episódio do All Connected, podcast do Grupo Eletrolar. Eu sou Igor Lopes, jornalista, eu falo sobre tecnologia há muito tempo e estou aqui no grupo agora para poder conversar sobre vários temas que fazem sentido aí para o varejo brasileiro. Bom, vocês estão acompanhando aí o podcast, os últimos episódios, né? A gente tem falado de vários temas aí que vão desde marketing, vão desde customer experience, como tratar esse consumidor da melhor maneira, como ganhar mais dinheiro utilizando a tecnologia, aumentando um pouco a margem do varejo. Mas agora chegou a hora de falar de outro tema que é bastante sério, que é sobre logística reversa no setor de eletroeletrônicos, né? A gente tem aí muitas empresas que importam ou fabricam produtos no Brasil e que, pelo que eu já pude entender aqui, muitas estão olhando muito bem para isso, mas tem algumas que ainda precisam ter aquela puxada de orelha para fazer direito, né? Correto. Vou falar mais sobre isso agora. Deixa eu apresentar meus convidados. Aqui na ponta da mesa a gente tem o Robson Esteves, que é diretor-presidente da ABRI com 2 S, é a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos. Prazer ter você conosco, Robson. É um prazer estar aqui e agradecer essa oportunidade para a gente discutir um assunto tão importante. Exatamente. Bom, falando um pouquinho da ABRI primeiro, né? Conta um pouquinho para o pessoal, né? Qual que é a importância da associação, como que vocês trabalham? A associação foi criada em 2011, exatamente logo após a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para ajudar a estruturar todo esse processo, né? Nós temos um decreto particular da nossa indústria, que foi assinado ou foi publicado, né, em 2020. Durante esse período, toda a indústria foi se preparando, né? Com esse decreto, nós começamos a operar em 2021 percentuais de reciclagem, de coleta, né, para poder realmente mostrar até para a sociedade o que a gente está fazendo. Mas eu acho que o principal é conseguir juntar a indústria inteira, né, para poder facilitar, fazer com que a indústria consiga fazer isso da melhor maneira. Hoje a gente representa mais de 50 empresas, mais de 170 marcas, né, no país, trabalhando com esse objetivo de realmente fazer a reciclagem e a logística reversa. Perfeito. Bom, ali do lado, Márcio Castro, que é diretor de operações da Panasonic Brasil. Prazer também ter você conosco, Márcio. Obrigado, Igor. É um prazer estar aqui representando a Panasonic, uma marca japonesa, uma empresa centenária que nasceu através da inovação para melhorar a vida das pessoas. O tema de hoje não deixa de ser, aliás, né, está totalmente ligado a essa nossa herança, o motivo de ser da nossa empresa. Então, realmente é uma excelente oportunidade, um grande prazer. Boa, e vocês vão conhecer várias iniciativas super bacanas da Panasonic que a gente vai conversar agora. Davidson Hirsch, diretor da Natusomos, prazer também ter você conosco. Prazer é todo meu e fico muito feliz de estar presente nesse convite para falar sobre um tema tão importante que envolve tantas cadeias e setores desse país. E Natusomos é uma das grandes parceiras da ABRI e das marcas que estão aqui na mesa Com também. Com certeza, né? A Natusomos nasceu para atender esse setor, é uma empresa especializada na reciclagem de resíduos eletrônicos, atendendo a ABRI, atendendo todas as marcas, é a maior empresa do país hoje no segmento. 100 a 200 toneladas por dia de reciclagem. Exatamente, muita matéria-prima entrando e transformando a matéria, voltando para a indústria, aproveitação de materiais na indústria industrial. Perfeito. Audiene Antônio de Oliveira, o Audi, Head de Relações Governamentais e Institucionais do Grupo TPV. Grupo TPV é a OC Philips Audivídeo. Prazer também ter você conosco. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Falar um pouco desse tema que a gente acompanha desde o início. E a nossa empresa, né? O nosso grupo, né? Está empenhado em colaborar, né? O Grupo TPV é uma multinacional chinesa, gigante, uma das maiores do mundo. Né, temos a marca AOC de televisores e monitores gamers, tudo mais, além da marca Philips, né, licenciada para áudio e vídeo, né, que são televisores e a parte de áudio, além de baterias e pilhas da marca Philips. Então, é um prazer estar aqui. Legal, não? E quando falo com todo mundo desse universo, o Audi, todo mundo sabe quem é, o cara é referência. Bom, pessoal, falando um pouquinho, né, de como que a gente... acho que você começou, né, Robson, falando um pouquinho sobre isso. A conversa de reciclagem no Brasil é bem recente. A lei é de 2010, o decreto de 2020. A gente já estava conversando aqui, todo mundo aqui, inclusive eu, já tinha alguma ligação, eu fazia matéria sobre isso antes do decreto, antes da lei, e tudo mudou muito, né, em pouco tempo. Como que foi esse processo, assim? Bom, para começar, o decreto, a lei, né, foi aprovada em 2010. Só que foi aprovada a lei, precisava regulamentar. Teve uma regulamentação que levava a um acordo setorial, né? Então, as empresas viram a lei, né? O nosso acordo setorial é um acordo por eletroeletrônico, né? Tem acordos para vários setores. O nosso de eletroeletrônico, vamos fazer um acordo
Então, via Ministério do Meio Ambiente, começamos a discutir o que colocaria, quais seriam as regras, né, para a gente começar a fazer a logística reversa dos eletrônicos. E as regras, discutimos de 2010 10 anos discutindo as até regras. 2020. Mas né? deu para amadurecer e fazer muito teste, né? Então, a gente teve muita coisa que foi discutida nesse período, né, para como realmente, o que realmente a gente ia fazer, né? Tem muitas metas, tem muitas obrigatoriedades, e a gente não tinha experiência suficiente já para começar a sair fazendo tudo, né? Então, nesse período, a gente juntou um grupo de empresas, né, algumas empresas, e falamos, olha, vamos montar uma gestora, né? Algumas empresas tinham um pouco mais de know-how do que as outras, por conta de atuação no exterior. Então, a gente acabou juntando algumas empresas, montando uma gestora que é a Abre, né? Chamada de Abre. Então, essa gestora, a gente foi aprendendo e discutindo com o governo essa regulamentação, esse acordo, né? E que acordo é esse? O que o mercado prevê, a legislação prevê hoje? Então, o acordo, no final das contas, virou um decreto, né? Porque no final, Exato, por força, né? o decreto, o governo falou, olha, já conversamos, já tem tudo no Agora tem que papel, fazer. tem coisas que a gente acha que é possível, tem coisa que vocês acham que não são possíveis, mas eu determino o decreto, então vocês têm que cumprir. Então, em 2010 começou, foi aprovado o decreto, e a gente... 2020. Desculpa. Isso. E aí a gente tinha que começar a realmente... Quer dizer, a gente já tinha feito vários pilotos, aprendido muita coisa. Mas o decreto ele fala exatamente o quê? 2020, o que precisava ser feito? Então, Um ponto, acho que, do decreto que torna a regulamentação complexa é que ele estabelece como corresponsáveis governo, sociedade civil, empresas, órgãos públicos, Sim. e que cada um desses entes ele é responsável pelo processo de coleta e reciclagem. E cada um deles deveria ter uma responsabilidade nesse fluxo, nessa cadeia. Só que quando vamos para a parte prática, como que a gente separa essas responsabilidades, né? Até onde vai a responsabilidade da indústria, até onde vai a responsabilidade do varejo, até onde vai a responsabilidade das prefeituras, até onde vai a responsabilidade do consumidor. Então, acho que todo o debate ele acabou se dando muito em torno de achar esses pontos de equilíbrio e um sistema colaborativo que tornasse viável o objetivo que era, gradativamente, a cada ano, a gente aumentar o percentual de reciclagem sobre uma base de vendas de 2018, né, que nós tínhamos, né, de Aí referência. como é que era? 2018 referência e tinha 1%. Você começava em 2021 com 1% de volume, né, de coleta, de processamento com descarte correto, com base em 2018. Então, em 21, 1%, 22, 3%, Mas com base no que 23, você colocava para a rua, no base que você vendia. que vendeu lá em 2018, o ano base é 2018. Mas é só interessante comentar, né, que mesmo quando começou, apesar de todo esse preparo, né, teve muitos desafios, né, exatamente a própria estrutura da logística reversa no país para esse tipo de resíduo, as recicladoras, ou seja, a preparação foi muito complexa, né? Tanto que nos primeiros anos, ali 2021 e 22, o desafio foi grande, né? Não que os volumes já eram grandes, mas processar tudo isso e entregar, quem tem que entregar relatórios para o Ministério, eles têm que aprovar os relatórios e tudo mais. Lógico, com o tempo a cadeia foi se estruturando melhor, Amadurecendo. né? Amadurecendo Até tinha melhor. muitas matérias-primas que não tinha nem destino, e a Sim. indústria teve que se adaptar para utilizar, desenvolver fornecedores, desenvolver máquinas, recicladores, enfim, para atender o decreto que estava sendo implantado. Isso que o Márcio acabou de dizer, é o desafio de todo mundo, mas a gente sabia que o foco, quem estava mais na mira era a indústria, porque é a gente que está produzindo e colocando no mercado. Então, a gente sabia que a gente tinha que agir independente dos outros, né? A responsabilidade de todo mundo, mas a gente sabia que tinha que agir realmente. Então, poxa, aonde que eu vou encontrar todo esse material que é para reciclar? Onde eu vou encontrar? Onde é que está todo esse É material? o ecossistema, né? Não adianta. Exato. Você tem que É uma cadeia de supply chain, levantar não tem tudo ao mesmo jeito. tempo. Uma cadeia inversa. Uma cadeia inversa, Eu vou exatamente. colocar ponto de coleta, né? A gente vai conversar com o varejo vai arrumar um espaço, a gente vai colocar ponto de coleta, e o pessoal vai lá levar o material para a gente reciclar.
Tá, mas isso não vai dar o volume que a gente vende. Junta Onde é que 50 que tá? dá. Onde é que E vai manda pro dar? Davidson. A Nato exatamente. Somos hoje, né, tem um sistema de ecopontos próprios, né, na região sul, então atende essa necessidade e nós transformamos, nós estamos botando 4 pontos por semana, containers de 24 pés, que qualquer cidadão em município, ou prefeito, qualquer pessoa, chega lá, faz sua entrega voluntária, e a Nato Somos vai lá, recolhe, faz toda a reciclagem. Tem um dado curioso que eu fiquei sabendo só agora, enquanto a gente estava conversando, que cada quilo de lixo custa para uma prefeitura R$ 4,50, né, para ser levada para um aterro. Se eu pego uma TV de tubo, que tem 25 quilos, se eu pego uma geladeira, se eu pego sei lá, Isso uma vai custar muito lava-roupa, dinheiro, isso custa né? tanto para um município É. que se ele se adere a uma associação, se ele adere a um projeto como esse, né, a ter um container ali, fica muito mais barato para ele, quer dizer, Não, e é custa menos para o gratuito. município. Hoje, com a entrada da Abre e com os fabricantes entrando na Abre repassando uma certa ajuda de custo, que a gente diz, para fazer toda essa cadeia, não tem, é só hoje os prefeitos entrar em contato com a Abre ou com a Nato Somos, solicitar, e a gente vai fazer toda essa cadeia aí para acertar o país aí. Eu acho que esse ponto que você trouxe é importante, né? Nós temos parcerias com prefeituras, até com consórcio de municípios, né, em vários lugares do país, exatamente para buscar, né, coletar mais, porque um pouco o desafio é isso, né? Temos que achar a matéria-prima para ser processada, mas como, né? A lei diz que a responsabilidade é de todos, tal, mas realmente está mais com a indústria. O varejo ainda está pouco envolvido. Temos alguns varejos muito envolvidos, mas são poucos. Então isso também teria que aumentar, né, o varejo por ser uma porta de entrada, mas no fim do dia é a indústria que está fazendo muito, né? É o que está bancando tudo isso, né, Márcio? É que a gente, quando olha a dificuldade do sistema, está na coleta, né? Como que a gente faz com que o produto que atingiu o final da sua vida útil, realmente ele retorna para a cadeia, né? Como é o retorno. E aí esse retorno, ele não está na mão da indústria, ele está na mão do consumidor, ele está na mão das prefeituras, né? E por isso que envolve, assim, um trabalho muito grande de padronização, processo, discussão, negociação, até porque tem prefeituras que estão cada Níveis prefeitura também diferentes, estavam né? em níveis diferentes com relação ao Entendimento, processo, verdade. que já tem Estados em níveis diferentes. que já Estados, tem né? essa consciência, já tem, por exemplo, esse controle de quanto custa, então migrar para um modelo é interessante, o outro já não, né? E da indústria, por outro lado, a gente correu atrás até de referências, o Aldiene também, na TPV, eu acho que a gente foi para fora do Brasil, porque as nossas matrizes e outras operações já tinham muito mais maturidade. A Panasonic no Japão, ela já tem uma empresa de reciclagem, né, de eletroeletrônicos, é parte do negócio, porque está alinhado com a responsabilidade. Só que aqui no Brasil, a situação é diferente. Talvez em algum momento, né? Mas recorremos a isso. A gente fez também desenvolvimento, várias empresas fizeram de pilotos desde a promulgação da lei em 2010. Eu mesmo, em 15 de março de 2010, a gente lançou um programa para coletar e reciclar. Fez uma campanha enorme em televisão, rádio, todos os meios de comunicação. O retorno foi baixíssimo, e aí pelos fatores que a gente conhece bem, culturais e sociais do Brasil. Né? É aquilo que a gente estava conversando um pouco, quando fomos para o Japão, quando o pessoal foi para o Japão e na Europa, poxa, o pessoal realmente leva o produto para reciclar. Então tem, o governo fala, poxa, o pessoal lá fora faz, porque a gente não faz. Mas assim, a questão social é muito importante também, né? Porque a gente tem toda essa parte de cada produto nosso, ele tem um ciclo de vida maior do que lá fora, né? Passa para o segundo, terceiro, Então, quarto. uma geladeira, uma máquina de lavar roupa ou uma televisão, a pessoa que já vai trocar, ela vai passar para uma outra pessoa. Essa outra pessoa vai usar até onde der e vai passar para outra. Que até no final do terceiro, quarto usuário, quando não der mais para consertar nem nada, aí ele vai descartar. Só que aí ele vai descartar de forma que aí a gente tem que ir atrás. E aí, não, vai incorreto, e aí para o Davidson é um problema, porque quando chega esse produto todo detonado lá, para você reciclar é mais difícil. Porque assim, nós temos linhas de produções que nem fábrica, nós temos sistemas Toyota de produção, teoria de empresa 4.0, então a linha de produção puxada. Então quando chega um material desse aí todo escolhambado, para nós cria um problema lá dentro, entendeu? Porque se nós pegar um material não violado,
né? Então fica muito mais fácil nós trabalhar lá dentro. E também, né, o pessoal os fabricantes estão aqui, nós comentávamos isso antes, o pessoal vai lá, troca uma peça, faz isso, e acaba queimando a marca, e diz, olha, aquela marca está com problema, não sei o quê. Quando entrar na Natsomos, todo o material é destruído, e feito matéria-prima para a indústria usar para fazer outro produto novo e voltar ao mercado. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante que você está fazendo também, Davidson, que é investir em tecnologia. Você hoje tem maquinário para reciclagem de produtos que não se vê no Brasil, às vezes não se vê nem lá fora, em muitos países, né? Como que você evoluiu, como que você viu uma oportunidade de negócio aí também? Porque tem muita gente que acha que a reciclagem é caro, vou gastar dinheiro fazendo isso. Não, você está fazendo fortuna com isso. Ó. Olha, vamos dizer que sim. Não, nós criamos em 2016. Vamos falar mais sobre isso. Exatamente. Em 2016, nós criamos o DEPEX, o Departamento Experimental de Expansão Industrial, que foi o quê? Para desenvolver produtos, maquinários, nós temos engenheiros, pessoal de química, pessoal de mecânica, pessoal da automação, para reciclar com qualidade, trazendo produtividade. Por quê? Hoje todas as máquinas que eu olhei, fui na Alemanha, fui na Itália, enfim, dei uma volta no mundo e vi que as máquinas às vezes ou consumiam muita energia, então o material que ela processava não tinha o valor de mercado, consumia mais energia, e esse foi o grande desafio. E daí foi criado o GPEX, e isso que fez a Natsomos crescer tanto e ter esse poder de mercado e o investimento que a Natsomos faz, né? Ela inaugurou uma fábrica nova esse ano, né? Todos os maquinários Natsomos os mais antigos são 2016, que nós inventamos alguns, né? Mas foi feito o recal, e toda a nossa frota, tanto de caminhões, tudo 2023, entendeu? Foi remodelado, uma fábrica moderna. Quem quiser conhecer a Natsomos, a partir de setembro nós vamos abrir 2 ou 3 visitas por ano para conhecer os nossos processos. E a indústria, né? Convite para a indústria conhecer esse processo. Né? Interessante isso, mas eu queria dar um passo atrás aqui. A gente está falando muito da conscientização. A Abre tem programas de conscientização e tudo mais, mas o que a gente percebe? Os eletroeletrônicos, muitos deles, as pessoas ainda entendem que tem um valor, mesmo quando já não estão funcionando mais. Então, o desapega às vezes é complexo. A gente tem lá no site da Abre, a nossa plataforma, um videozinho interessante. É um casal desapegando de uma geladeira. E legal, eles choram. A gente está vendo o vídeo aí agora. Então, é bem interessante isso, porque assim, nós também temos que conscientizar as pessoas que realmente tem algum valor, mas não funciona mais. Né? Então, se ele for para todo o nosso processo de logística reversa e virar e participar da economia circular, né, o valor está ali para a população, para o próprio meio ambiente. Né? Então, deixar em casa não vai agregar muita coisa. O importante também é que, lógico, o importante é que o lixo eletrônico ele não vá para lugar errado, não vá para o rio, não vá para o terreno vazio. Quer dizer, esse material que vai, como ele está falando, é o que sobrou do que sobrou, né? A gente não, é lógico, ninguém quer isso, que qualquer resto de produto eletrônico vá parar no meio do rio, num terreno vazio, nem nada, né? Então isso é importante, por isso que é importante essa reciclagem, né? A gente não quer que o produto vá para o lugar errado, para não contaminar o meio ambiente. Exatamente. Tem uma história muito interessante que ilustra isso. Quando teve a tragédia lá no Vale do Itajaí, que teve a enchente, a gente tinha um parceiro de rede autorizada, né, que ficou embaixo d'água. Aí ele, de um dia para o outro, tirou todo o equipamento, aqueles tubos, e deixou na calçada, né, para secar e ia dar a destinação. No outro dia, o que aconteceu? Levaram tudo embora. Levaram tudo. Material que não tinha valor nenhum, né? E acabou voltando, era um material que ele já estava pronto para ir para a destinação correta. E cria um problema para o próprio prefeito, para a sociedade, né? Então essa consciência que a Abre bate tão forte nesses programas de conscientização e a indústria também, nós também criamos lá a Escola Natsomos. Nós temos uma equipe que vai nas escolas e dá uma palestra para as crianças, nós entregamos folders e estamos todo esse projeto junto também na terceira idade, entendeu? Divulgação na terceira idade, porque a criança vai cobrar o pai, mas e o avô lá, ó, meu netinho, vai lá. Então, assim, eu acho que esse é um processo que acho que tem que ser muito trabalhado, e aí vem o governo com divulgação, a Abre com os materiais e a indústria no apoio junto. Eu acho que estamos bem alinhados, mas temos muito trabalho pela frente. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem muitos pontos, você falou de muitos pontos, né, de conscientização, mas como a gente estava conversando ali agora também, dependendo da idade ou dependendo do contexto social dessa pessoa,
as dúvidas delas são outras. Uma é, de É. repente, na minha cidade não tem lugar para eu descartar, não sei onde Uhum. que eu tenho que descartar. O outro é, vou botar meu computador aqui, os caras vão ter acesso aos meus dados, ou meu telefone. O outro vai ser, sei lá, assim, são muitos pontos a serem atacados, né? A gente ataca bastante, né? Acho que um ponto aqui está no próprio decreto, né? O decreto ele exige, né, que a gente faça um trabalho de comunicação com a sociedade como um todo. Então a gente começa já no nosso site, você coloca abre com 2es.org.br, coloca o seu CEP, e nós vamos indicar para você Legal. o ponto mais próximo de descarte. Então tudo isso é comunicar, né? Exato. E vai funcionando, mas ainda tem um grande caminho pela frente. O Né? que a gente percebe é que o consumidor vai pela conveniência, ele precisa de incentivo, né? Acho que as iniciativas de maior sucesso que nós tivemos foram parcerias, né, para fazer programas, por exemplo, de trading, que nós chamamos, né? A gente faz uma venda de um Correto. produto de alto desempenho, né, energético, ou seja, a gente está trocando um produto que ele gasta muita energia por outro que é 50% menos energia, ou seja, a gente está endereçando a questão do CO2 com desconto, permitindo o acesso do consumidor, e junto nessa proposta nós oferecemos a coleta e a reciclagem do produto. Quando a gente pega a taxa de conversão Sim, nesse trading. tipo de, por exemplo, a nossa campanha Reuse, né, em parceria com a Dow, o Instituto Acatu, E a Abre junto, e a né? Abre, não, Sim. a Abre e a EcoAssist, a gente vê que a taxa de conversão, quando você oferece uma solução, ela é muito alta. Você falou a palavra-chave, conveniência. Não, conveniência. E a gente, como indústria, sempre fala sobre vender soluções, né? E nesse negócio também temos que oferecer soluções para o consumidor. Aí o consumidor, ele Se sensibiliza mais, né? É verdade. Esse é um trabalho que a maioria das empresas já fizeram e repetem, são campanhas, inclusive, né? Evidentemente que isso a gente consegue captar uma parte da sociedade, né, Márcio? Aquela Sim. que está disposta a disponibilizar o antigo. Eu sempre pra fico, não ter eu sempre fico trabalho, falando, né? a gente tem que falar para quem não é convertido ainda, né? Falar para convertido é fácil. Ele tá. É. Mas aí Pregar para convertido. aquilo que a gente falou, a parte grande da sociedade fala, poxa, mas eu vou dar o meu de volta, se eu posso dar para o meu amigo ali que precisa, e o amigo também, é aquela coisa, né? Então, parte da sociedade, ela realmente... E a sociedade tem que entender que essa tecnologia, todo mundo quer andar com coisa boa, que funciona, que tem velocidade, que atenda a expectativa. Tecnologia atual, né? Porque está mudando muito, então, né? mesmo que ele ficar com aquele material, não vai atender a expectativa. Tu vai ver, muitos programas não vão rodar, muitas coisas não vão funcionar, e isso ainda é um fator cultural de apego, e que aí que o Estevam falava isso, o desapego, né? Então, isso a Natsomos também tem uma campanha junto com os rádios, todas as vezes que nós temos as cidades que nós temos container, nós temos um contrato com as prefeituras e tem um programa de rádio da prefeitura. Então nós todos os dias, que é todos os dias do meio-dia, tá rodando, você tem que descartar, desapega, não adianta ficar com um celular que já não funciona mais, ou uma tecnologia que não vai te atender mais, ou uma geladeira que consome muita energia. Então nós batemos muito forte isso, nós temos um kit boa campanha lá, entendeu? Então isso nós passamos para todos os clientes Natsomos, né? E para a população, para atender os anseios da indústria e do meio ambiente. Tem um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui também, assim, eu acho que aqui a gente tem 2 exemplos de empresas que estão fazendo bonito, que a gente vai explorar mais aqui os casos de vocês, mas, Robson, você falou o número para mim que eu fiquei assustado. Tem 4.000 empresas no Brasil hoje que importam ou produzem eletrônicos. Sim. Nem 200 estão dentro de algum sistema tipo Abre. Igor, acho que esse é um desafio que a gente tem. Lógico que esse número é uma estimativa, né, porque pode variar mais ou menos, mas a gente observa, né, que tem uma grande gama de empresas que colocam produtos no mercado e não fazem. Não Mesmo com o decreto. Mesmo com o decreto. Então, o que a gente precisa é trazer mais empresas para esses sistemas de logística reversa. Para fazer isso, primeiro, tem que ter uma conscientização da própria empresa e tudo mais, mas também um poder regulatório, fiscalização maior, que a gente sente falta disso, né, em entes do governo e tudo mais. Então, nós solicitamos sempre ao governo, nos ajude a fiscalizar, porque nós não temos o poder de polícia ou poder anuente. Quem tem é o órgão A, o órgão B. Né? Aí sim nós vamos ter mais empresas, a gente chama isso de isonomia, que a gente tem exemplos aqui de empresas que investem. Todo esse processo que nós falamos aqui, muito positivo e tal, tem um custo. Mas aí tem um custo para um e para o outro não tem. Né? Então como é que fica, né, a competitividade de quem está investindo
e aquele que não investe nada e o preço dele é mais baixo, né, rentabiliza e tudo mais. Então, o nosso desafio também, e a gente trabalha muito com o governo sempre solicitando, vocês têm que nos ajudar a suportar, a trazer mais entes, né, mais empresas para o sistema de logística reversa. A gente é o maior gerador de produto de resíduo da América Latina, né? Sim. Sim, O quinto maior do mundo, Brasil. Quinto maior do mundo. exatamente, Então, com 2,4 milhões aí nos últimos anos, né? então, Então, se você parar para pensar, toneladas, nem 200 empresas fazendo a lição de casa é muito pouco, muito pouco. muito pouco. Então, tem um concorrente, de repente, meu, que não faz nada, né? Então, não que as empresas façam só porque é lei, porque é decreto. Já fazia, mas agora a gente faz conforme a lei manda, mas todo mundo já fazia alguma coisa, a maioria das empresas. Mas tem que não faz nada, né? Então, o concorrente, de repente, não tem um custo de alguns milhões que nós temos por ano e está tudo bem. Então, é lógico que a gente faz um apelo sempre, né, para a área do governo que sensibilize, né? Que alguma Eu acho coisa que que nos temos, ó, ajude, que Eu nos acho que ajude. o Robson falou o número ali, 2,4 milhões de toneladas por ano, eu só vi o cifrão passando na cabeça do Denis aqui, ó. Fala, Pois tanto é. que eu ainda Cara, posso crescer. ainda Mas vou tu já ver. pensou quanto nós vamos ter que investir em estrutura para Exatamente. atender Sim. isso? É. Nós temos que dobrar esse ano. Tá? Uhum. Nós construímos uma fábrica nova, vamos dobrar esse ano e triplicar o ano que vem. Só para atender os 17% que tá. Aham. E o material que está aí no mercado já há anos. Exatamente. Então, eu acho que assim, ó, aí o governo tinha que entrar, empresas que nem a de vocês, que são exemplos para o Brasil e para o mundo, ter um incentivo fiscal, além, ó, não, dar um incentivo fiscal e um incentivo favorável, entendeu? Para as empresas continuarem investindo nisso e fazer o pessoal que não está entrar através de leis mais rígidas e que faça isso, porque nós temos um problema, nós vivemos numa caixinha, que é nosso planeta, e estamos jogando ali, e está na hora, nós temos que enfrentar esse problema, e rápido, né? Eu acho que o seu ponto, né, de enfrentar o problema, ele é o X da questão. Por isso que a gente está na associação, né? A gente entende que existe a nossa responsabilidade corporativa, a responsabilidade ambiental da nossa empresa, e colaborando, né, a gente é concorrente, mas a gente é muito colaborativo para poder realmente atingir as metas, né, de reciclar, coleta e reciclagem e desenvolver o sistema. Né? A nossa conversa sempre na Abre, né, por isso a gente está na Abre, é sempre como que a gente vai fazer para avançar, para evoluir o sistema. E isso só pode ser feito se todos os players, né, todas as empresas estiverem realmente jogando o mesmo jogo. Né? Do contrário, a gente ou regionalmente ou em setores da indústria, a gente vai deixar a desejar e esses equipamentos vão acabar ficando. E mais empresas entrando na Abre, rateia os custos, fica mais barato esse sistema, vamos ter uma estrutura melhor de controlar, porque é mais fácil nós controlar, porque as forças vão estar jogando ao mesmo setor, e numa constante, que nem a Abre vem todo ano com programas, e cada vez o Estevam lá diz, olha, nós temos que reduzir custo, nós temos que isso, os caras estão me pressionando, e eu, pô, cara, olha, manda os caras ver a minha estrutura aqui, não sei o que, não, mas tem que dobrar a meta, puta, mas tem que dobrar a estrutura, mas vamos dobrar a estrutura e não dobramos o dinheiro, e daí como é que fizemos, entendeu? E mas assim, ó, ele vem, mas tá certo, a indústria tem que brigar por ela, eu tenho que brigar pelas coisas, e acho que, mas nós estamos num bem comum, e se nós se unir, eu acredito, que esse problema logo nós vamos ter uma solução definitiva. Eu acho que o ponto que você trouxe, assim, existe sempre uma pressão de custos, e é verdade, principalmente porque quem está no sistema está arcando com custo e quem não está, não tem. Né? Então, quem está no sistema acaba pagando essa conta toda. E nós reciclamos tudo. Né? Não é da empresa que está ou não está, tudo é reciclado, independente da marca, não tem como selecionar. Sim. Bom, a gente está falando de custo aqui, né? Mas, Márcio, como é que vocês lá na Panasonic pegam toda essa história e transformam isso em algo positivo? Porque vocês têm muitos casos para contar, isso acaba virando parte da essência da marca também. Né? Exato. Como eu comentei no começo, na introdução, a Panasonic nasceu com a missão inovar para transformar a vida das pessoas, o mundo, né? E a gente olha, o nosso olhar sobre essa iniciativa, sobre essa responsabilidade, é o mesmo. A gente entende que, até dentro da nossa filosofia de negócio, o fundador falava que toda empresa privada,
ela existe para servir a sociedade. Então, como que a gente vai fazer isso se a gente não cuidar do meio ambiente, se a gente não assumir essa responsabilidade? Então, o que nós tentamos fazer, eu acho que para equalizar, isso faz parte do nosso DNA. A gente quer oferecer para o consumidor uma vida melhor, um meio ambiente melhor. Já existe o decreto, é uma obrigação. Como que a gente transforma essa obrigação como parte da nossa missão e a gente vai além? E aí, como qualquer desenvolvimento de produto, de processo, eu comentei aqui de soluções, a gente vai atrás de soluções, né? E até pegando aqui um gancho dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, tem o 19, se eu não me engano, ele fala sobre uma maneira da gente conseguir melhorar o desenvolvimento humano é parceria, colaboração. Exato. Né? Então, por isso nós estamos na Abre, por isso nós estamos fazendo parceria com todas as empresas que nós comentamos e com outros parceiros também, Fast Shop já fizemos. Fast Shop era Trade-in, né? Trade-in que era também. Aquele projeto que você falou que putz, aumenta a conversão. E a gente vem amadurecendo o processo de trade-in ao longo do tempo, né? Espero que em breve ele já seja um processo, não seja mais uma campanha, não seja início, meio e fim, a gente consiga oferecer ele como parte da solução Panasonic. Mas aí vocês vão além, né? Porque vocês têm aí metas ambiciosas, garante que todas as operações industriais no Brasil estão alinhadas com esse compromisso de neutralização de CO2, quer dizer, até o resíduo do banheiro ali, tipo, o papel higiênico, de uma certa maneira, está sendo neutralizado. Né? Tem muitas coisas que vocês estão fazendo que vão além do que a lei pede. Quando a gente olha a missão corporativa, eu sempre comento com a equipe, a gente não pode ser corretamente ambiental da portaria para dentro. A gente não pode ser ético da portaria para dentro. Né? A nossa responsabilidade como empresa, se ela quer contribuir para a sociedade, tem que ser em todas as operações, até porque em hoje todo você momento, tem teto de vidro, com não dá todas mais, as né? pessoas. Exato. Né? Hoje é muito fácil a gente cair nessa contradição, né? Se ficar exposto se a gente realmente não estiver fazendo tudo certo. Então, a gente coloca, por exemplo, essa iniciativa dentro de um pacote de um programa global que chama Panasonic Green Impact, né? Um programa, vamos dizer, de transformação verde global, que até 2050 ele vai evitar a emissão de 300 milhões de toneladas de CO2. 300 milhões de toneladas de CO2 é 1% das emissões globais. 1% das emissões globais no ano. Né? Bastante. É muita coisa. E aí, a Panasonic, para isso, ela precisa começar, 2050, mas se ela não pegar toda essa redução que ela tem que fazer, parcelar ao longo dos anos, como qualquer meta corporativa, e ano após ano perseguir essa meta, né? Agora eu elimino o CO2 das nossas operações industriais, agora eu elimino o CO2, garanto que toda a fonte de energia das nossas operações são de fontes renováveis, que a gente já tem, esses dois marcos, ok. Agora a gente vai para a cadeia de suprimento, como trazer a cadeia de suprimento para menor emissão de CO2. O pós-uso, né, o pós-consumo, a gente está trabalhando com a Abre, com os parceiros, para a gente poder também já fazer o papel. Né? Até o uso de materiais, nós discutíamos a questão da indústria usar alguns tipos de materiais que facilitariam a reciclagem. Né? O consumo dos produtos, 50% da média do mercado, vocês terem uma ideia, uma referência, os nossos refrigeradores, desde que a gente começou a fábrica, 2.500.000 produtos vendidos. Esses 2.500.000 já economizaram 300 milhões de reais em conta de luz para os consumidores. Tem um consumo mais eficiente e tudo mais. Máquina de lavar no mercado, a máquina de lavar que a Panasonic, com a inovação dela, chegou, a gente economiza até 63 litros de água por lavagem. Isso significa, desde 2012, que a gente abriu a fábrica, 20 represas de Guarapiranga. Né? Os números são muito grandes. E pensa isso, quanto recurso, dinheiro para trazer só essa água. É um ano para poder da lavar. população de São Paulo bebendo água que foi economizada. Né? E aí a gente pode
pegar também assim, você acabou de falar, né? Tudo que é no corporativo tem que começar aos pouquinhos e tal. Quem não está nesse projeto até agora, a gente já começou lá com 2020 com 1%, peguei os Sim, números, 1, 1, 3, 3, 6. 5, tá nos 17 já agora. É. Quem entrar agora já tá para trás, né? Já vai ter É. que fazer um trabalho muito mais pesado, forte, para Com conseguir na estar compliance, na né? verdade, quem está agora vai estar se beneficiando de um longo período Sim. que a gente, né, Pegou, pelejou lá atrás, né? E Então, a coletou, gente né? E coletou produtos dessas Também é. empresas que E a gente, porventura não estão Antes do no sistema, decreto, né? a Natsom já existia. Exato. E essas empresas também já faziam alguma coisa. Então, Tá pensa muito mais a fácil entrar visão, agora. não. E tem que agradecer as pessoas que estão envolvidas e tiveram essa ideia para criar a Abre, enfim, e desenvolver esse decreto, mesmo que levou tempo, mas saiu. Já estamos caminhando. Quem entrar agora vai pegar um barco já andando, Exatamente. entendeu? Não vai precisar Mas fazer que o... venham, tá? Acho que mais importante é que venham, né? Exato. Com certeza. Sabe? Agora, Jenny, no seu caso também, né? Quando a gente fala do grupo TPV, você também tem muitas iniciativas legais aí que vocês estão fazendo ao sim. longo do tempo. Então, além de todo esse mundo do ESG, né, que a gente tem Uhum. está trabalhando bastante mundialmente, assim, no Brasil, é uma iniciativa muito interessante, que está dentro da ESG, a gente na fábrica tem o Zero Waste, né? Aham. Quer dizer, todo o material que a gente utiliza no nosso processo, na nossa fábrica, tudo que existe dentro da nossa operação, ele não vai para aterro. Uhum. Ele vai para o destino correto, que a gente é quem administra. Então, nada vai para aterro. Então, a gente é certificado, né, inclusive pela UL, de ter o Waste Zero, né? Qualquer material que não é pós-consumo, material de fábrica, de produção, Sim. ele vai para o destino correto. Tem parceiros que dá todo esse destino, a destinação correta, de tudo, desde escritório, material de restaurante, material, todo, qualquer tipo de material. Lógico que isso ajuda a prefeitura, ajuda qualquer lugar, né? Essa questão de ambiental correta, né? Uhum. Então, isso é um programa muito interessante, né? Que a gente tem bastante, se orgulha bastante de ter conseguido a certificação, né? Além de toda a responsabilidade de energia também, considerando que a gente tem um mercado livre, Uhum. o nosso consumo de energia, a gente compra tudo de origem eólica ou solar, né? Não que a gente utilize a Sim, energia, mas mas a gente Sim. compra o certificado Para todo, incentivar. a gente compra todo o certificado nosso é de energia solar e energia eólica. Então, isso também impulsiona o desenvolvimento dessas energias. Então, tudo que, assim, muita coisa, além da logística reversa, a gente trabalha, né? O grupo também tem toda essa meta para 2050 zerar a emissão de carbono, até 2050 é uma das metas, zerar. Então, e toda essa questão dos 17 pilares da ONU, a gente tem como objetivo também acompanhar tudo, já está dentro do nosso escopo. Então, tem que fazer alguma coisa. O que não pode é poucas empresas fazer alguma coisa pelo planeta e as outras não, né? Tem para muita gente vir até um negócio muito bom, né? Que seja ótimo, mas a gente tem que Mas é Você só olha a interessante. alegria, né? Você não vê... Não, mas então, vamos olhar um pouquinho mais do seu lado assim também, né? Eu acho que a gente já falou aqui, né, do GPEX, que você criou lá dentro do Departamento Experimental de Expansão Industrial, criou várias máquinas, tá fazendo a coisa ficar muito mais otimizada, e você estava mostrando para a gente ali alguns exemplos de coisas que são tiradas, né? Então, você mostrou o exemplo ali do cobre, mostrou o exemplo da capa do fio separada ali, que pode virar novas capas de fio. Quais outros você mostrou ali? Fala os outros. Eu mostrei também Teve cobre, cobre, chumbo, sulfatos de teve, ferro, que é utilizado em adubos, em rações animais, tratamento de água e piscina. eu não sei, tipo chumbo também, que é poluente, então você consegue por ali. E também ele é utilizado hoje nos cristais, né? Quanto mais brilhoso o cristal, mais chumbo tem, né? Mas ele está inerte, está derretido ali dentro, está inerte. Né? Mas então, cada vez mais você está conseguindo otimizar esse processo para poder fazer os materiais serem mais divididos Como a e mais indústria puros. investe também investimento de criar novos produtos, nós também temos que criar novas tecnologias para atender esses novos produtos. E aí que vem, o pessoal acha que é tudo alegria, né? Tem muito investimento aí nosso, né? Tem um laboratório lá, tem uma área grande de oficinas que estão criando, testando, e nem sempre que a gente testa num dia
Vai Tá dar certo, certo é, amanhã. é. Tem máquinas que nós estamos aí já desde 2020, ainda não conseguimos rodar, Aham. entendeu? Que nós estamos testando. Então tem tudo uma cadeia atrás, conhecimento. Nós estamos em parcerias com as faculdades, pegando alguns jovens que nós pagamos os estudos, e trabalham lá dentro desenvolvendo para nós, entendeu? E os jovens aprendizes. Nós também temos a linha dos deficientes, né? Que nós temos, tanto por causa do número de funcionários, tem que contratar todos os deficientes. E estamos trazendo esse pessoal para a inclusão social lá dentro da Mas o empresa. meu ponto é muito mais sobre trabalhar a tecnologia para você conseguir ter mais retorno em cima desse material reciclável. Claro. Né? Exatamente E para eu que... complementaria, assim, como é que você que está na ponta, né, vê as empresas, a economia circular, Uhum. a indústria no geral está aberta, a gente sabe que está, mas é uma parte da indústria, né, porque todos esses vários componentes finais, resíduos, a ideia é que voltem, né? Sim. A gente tem que desenvolver, porque assim, ó, toda a matéria que a indústria utiliza, tu passa em processos, nós temos que ver que produto poderá ser fabricado novo. Aham. Isso nós temos nas áreas, testamos, mandamos amostras, fizemos vários testes para voltar para a economia. Aham. Né? E isso é um grande desafio. Mas a indústria sempre esteve aberta com nós, e também eu acho que é interesse da indústria também utilizar isso. Meu sonho é fabricar eletrônico para eletrônico, entendeu? E eu acho que estamos surgiu- bem. Ciclo Já fechado surgiu aí. alguma oportunidade assim de você oferecer para, ou por iniciativa sua, solicitação da Até- indústria, de você retornar o material para ela? Assim, algumas indústrias sim. Mas assim, ó, o que hoje nós estamos tentando? Nós estamos criando, esse ano que eu falei, nós estamos criando um laboratório lá, que é a Natus Somos Química e Mineração. Uhum. Nós já estamos para desenvolver placas e alguns circuitos, Bem. entendeu? Utilizar a própria placa. Hoje isso é tudo feito fora, mas nós já dominamos essa tecnologia, agora só faltamos criar a estrutura para nós conseguir fazer. E daí trazer um fabricante, que nem vocês, para perto, e nós utilizar. Aham. Entendeu? Não digo em todos os produtos, mas em alguns produtos nós conseguimos utilizar, e eu acho que sim, é possível, né? Está dominada essa tecnologia. Agora é só questão de dar uma conversada e montar um projeto piloto e nós largar no mercado. E eu acho que é o sonho da indústria. Sim. E é o meu sonho, e eu acho que é o sonho da sociedade. A gente tem achado, né, tem falado muito da mineração urbana, né, que é Isso. exatamente todo esse processo, conseguir coletar, resgatar, vamos chamar esses resíduos, e colocar na economia circular. Então, na teoria, se fala muito disso. Então, acho que esse é o ponto. A mineração urbana exatamente traduz o que a gente está falando aqui, né? A indústria de reciclagem, ou seja, conseguir trabalhar com a indústria como um todo no planejamento de novos produtos, na criação, já considerando possivelmente algum desses resíduos, né? É um desafio, né? Mas vocês entendem que é viável. Não, Nossa, é viável. Até vou dar um exemplo, né, simples. A lavadora, né, que ela tem uma tecnologia Econave que não tem mais o agitador central, né? Já é um elemento de plástico grande, ela economiza água, né? Lava melhor, tem maior Sim. eficiência de lavagem e você já não tem mais aquele material, né? No meio da lavadora. Então, você tem um produto que demanda menos recursos, demanda menos energia para ser facilita a fabricado, reciclagem. facilita a reciclagem, mais eficiente energético, mais E eficiente no consumo possibilita de água. resíduos voltarem para a Voltarem. economia E circular. assim, para cada elemento do processo de manufatura, existe essa preocupação da engenharia, né? Sempre, ou aplicação de inteligência artificial, por exemplo, para saber o nível que a água chegou no tanque, e aí você controla justamente, né, vai usar o mínimo de água para poder fazer aquela lavagem. Então você vai colocando tecnologia e inovação Sim. justamente para tornar todo o produto com menor impacto, né, no meio ambiente. Os produtos hoje, o consumo de energia, eles são concebidos Excelente para questão. o consumo de energia ser mínimo, né? Mínimo possível, né? Então, antigamente a gente tinha estava no TV de tubo, ela ficava desligada, mas na tomada. Então estava gastando uma energia grande ali, né? Hoje não, o televisor hoje na tomada ele é 0,001 miliwatt, é muito baixo o consumo. Então esse trabalho de logística reversa é importante nisso também, né? O Robson falou desapega, você vai, além de trocar o seu produto antigo, você vai gastar menos energia e vai ter um produto melhor, né? Sim. Não que a gente
fique só querendo que ele troque o produto para a gente vender mais. Mas é bom para a economia, né, circular, Sim, é sim. bom para o consumo E até menor. esses produtos, né, falando em economia circular, já temos peças automotivas que nós já estamos usando, os produtos eletrônicos nós utilizamos, peças agrícolas, calçado que vocês usam aí, a maioria é utilizado, as capas de TV são utilizadas em calçados, tá? Então, assim, ó, as mulheres que usam salto aí, sabe, pode olhar que estão pisando em cima da Nato Somos aí, pode ter certeza. Entende? De um resíduo, parte de um Então, assim, resíduo. ó, eu acho que sim, estamos bem perto, entendeu? Isso. E a indústria com vocês, com apoio. E olha só, vocês da Abre conseguir juntar 2 concorrentes, fazer caminhar para o mesmo lado. Na realidade, Cara, eu acho que é uma grandeza. E daí, aí que a gente vê o tamanho de uma companhia e das propostas que vocês falavam, pensando no bem comum, não só nela. E eu acho que assim, o consumidor final que você está aí me assistindo, compra os produtos dessas marcas. Porque essas marcas. Eu tô fazendo propaganda aqui, mas vamos lá, né? Isso tem que o consumidor tem que entender que quem está protegendo ele também são essas Mas marcas. vocês E não uma percebem que associação. as novas gerações estão muito ligadas nisso também? Assim, acho que as pessoas vêm com mais consciência nesse sentido eu acho também. que vem, e estamos só interrompendo assim, nós estamos vivenciando os problemas climáticos. Se alguém está dizendo que não existe, ok, mas nós estamos vivenciando. O que aconteceu ano passado, enchentes no sul, né? Seca na Amazônia, incêndios, e ondas de calor que estamos vivenciando, inclusive hoje. Então, assim, tá aí, né? Não tem como negar. Né? E esses problemas, eles não respeitam fronteiras. Sim, Não respeitam fronteiras geográficas, não respeitam fronteiras de mercado. Isso significa que a união, a junção dos esforços, ela é fundamental para superar esses tipos de problema. O que você comentou aqui da economia circular é muito legal, porque às vezes também quando começamos a pensar nisso, a gente pensava, não, a gente tem que conseguir pegar o plástico de volta, como que eu vou colocar no nosso produto de volta? Mas na prática a gente não precisa fazer isso, né? A gente Exatamente. pode, é só garantir que esse produto, esse material está resíduo, circulando. exato. Algum lugar. Se ele vai para uma outra indústria, e numa outra indústria, por exemplo, ele não serve mais por conta de higiene dentro do refrigerador, né? Mas ele pode ir para uma outro peça tipo. agrícola que vai utilizar lá numa peça no carro, lá no motor, lá que não É tem. por isso que demora, né? Na Sim. verdade, é uma evolução de mercado, desenvolvimento de mercado, fornecedores, né, empresas. Né? Isso que você acabou de falar é importante. A geração mais nova, realmente, ela tem consciência. Ela quer ajudar. Então, nossas empresas estão ajudando. Por isso que a gente apela, né, para que mais empresas participem disso. Porque as pessoas querem participar. O consumidor quer participar porque ele está vendo como que o mundo está. E quase todo mundo tem alguma coisa que quer descartar e às vezes não sabe para onde, como que vai fazer. Mas agora já sabe, vai lá no site da Abre. Olha, vou Abre repetir aqui, abre.org.br, tem um você mapa lá. digita o seu CEP e fala o produto que você quer descartar e vamos te indicar o mais próximo. Pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa conversa aqui, o nosso tempo está acabando, mas tem mais algum ponto que vocês gostariam de falar, de destacar? Algo que vocês gostariam de repente, até dar luz aí, né, a alguma mensagem específica? Eu acho que eu gostaria de reforçar isso, a importância de ter mais empresas no sistema de logística reversa e lembrando isso, não é só empresas, é o varejo, a própria sociedade, como diz o decreto, né, está escrito lá, sociedade, consumidor, né, as indústrias, o varejo, comerciantes, isso é importante, né, porque não é importante só porque a gente quer reduzir custos, a gente vai ter que vivenciar isso para sempre, então quanto mais entes, né, entidades ou entes estiverem participando do processo, melhor para a sociedade como um todo. Perfeito. Então, se você é indústria, se você é prefeitura, quem mais? Se você é usuário, né, universidades, né, área de grandes, educação, varejo, inclusive, né, para ter varejo. espaço lá também, abre.org.br. Então, lá se tem mais informações, tem toda a cartilha para poder fazer, né, a logística reversa da melhor maneira. Bom, quem quiser conversar mais sobre isso, a gente tem um tempo limitado aqui, né? Mas de repente você tem mais perguntas, mais questões, a gente vai deixar aqui junto do vídeo, junto do podcast, os LinkedIns de vocês quatro, que aí todo mundo pode chamar lá e continuar essa conversa, de repente trocar mais ideias. Uma nova empresa, de repente, fazer parte da Abre e outras, por favor, né, e sejam outras bem-vindos. no mercado também, ou conversar com o pessoal para entender como que é na prática fazer tudo isso, né? Acho que é um caminho. E também aproveita, né? Se você ainda não segue o canal nosso aqui no YouTube, também os nossos canais no Spotify, Deezer, todos os outros players aí de podcast, aproveitem para seguir também.
Agradeço muito a audiência de vocês, agradeço muito a presença de vocês aqui também, pessoal. Foi um papo super divertido, super instrutivo. Acho que o pessoal aprendeu bastante e espero que a gente caminhe cada vez mais para rumo a reciclagem cada vez maior de produtos, né, pessoal? Isso aí, valeu demais. Obrigado pela Obrigado, gente. oportunidade. Valeu. Bom, Até a próxima.